Bom, eu vou subir o nível de um depoimento forte, muito impactante, para muitos, tenho certeza. Mas, claro, né? Como todas as páginas que replicaram esse depoimento, principalmente a sua grande maioria páginas ligadas ao futebol, também aquele churume, aquela caixinha de comentários do G1, que infelizmente hoje estão em todas as redes sociais. Antigamente, né, em outra década, aquela caixinha do G1 era o poço de esgoto de comentários na web, somente no Brasil, só que hoje em dia você encontra no YouTube, você encontra, hoje em dia não, há um bom tempo, né? No YouTube e no Instagram também. Aí é o Richarlison, atacante, fora da seleção brasileira, quando convocado, e também atacante do Tottenham, da Inglaterra, foi atacante do Fluminense, foi para o Everton e para o Watford também na Inglaterra. Um atacante de nível de seleção, está num time de ponta da Inglaterra, mesmo que não ganha muitos títulos, mas não é um jogador qualquer. Não é o Carlinhos do Nova Iguaçu, que agora está indo para o Flamengo, mas dadas as proporções, está em outro patamar, não é um jogador que passa de tinha percebido. E ele fez um forte desabafo sobre saúde mental, sobre os problemas que ele teve que lidar, psicológicos, né? Emocionais, afetivos também, familiares, no período pós-Copa, o qual, estamos sabendo agora, o fez pensar até parar de jogar, desistir da carreira de futebol, enfim, e aventar ideias de tentar contra a vida, tem todos os gatilhos possíveis na fala dele, mas que, infelizmente, precisam ser esclarecidos, tragos à sociedade, à mesa, para a gente entender que nem todo mundo é de ferro, que todo mundo passa por problemas independente da sua condição financeira, a sua região onde você reside, porque tá o Richarlison ali, cara, de origem humilde, entendeu? Garoto pobre que ascende na vida, um monte de pessoas ao redor dele dependem dele, porque, obviamente, ele é fonte de renda para pessoas que trabalham para ele, prestam serviço para ele e também familiares. Então, assim, vamos ao depoimento dele para a gente tecer aqui mais algumas opiniões a seguir. Eu queria voltar para casa. Eu queria voltar pro quarto, porque, sei lá, não sei o que tava dando na minha cabeça, velho. Não sentia. Eu cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir. Cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir. No auge da sua. Cheguei. Dá até, tipo, tristeza, assim, de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi. Só eu, assim, sabe? O que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, eu tava chegando, assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava quase isso, né? Numa depressão ali, tipo, sei lá. E tava querendo desistir, velho. Sei lá. Tava sofrendo muito ataque depois da Copa. E junto com esse problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Afetou, tipo, nunca. Logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo, parece que desabou tudo, velho. E eu falo, eu dei entrevista recente aí, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte, e sei lá, velho. E hoje eu posso falar, procura um psicólogo, você que está precisando de um psicólogo, procura, porque é legal você se abrir assim, você tá conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso para o mundo, né, do futebol, para o mundo extracampo também, porque é muito importante. E querendo ou não, salva vidas aí. Eu tinha esse preconceito antes, eu falei na entrevista que eu tinha esse preconceito antes. Eu achava que era frescura, né? Frescura, achava que eu tava doido, achava que
Da minha família mesmo, tem pessoas que acham que quem vai para o psicólogo acha que é louco, acha que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso, a melhor descoberta que eu tive assim na minha vida mesmo. Cara, e aí a gente fica aqui, né, Vinícius, ponderando. Vamos, infelizmente, entrar nos comentários até de gente que queria diminuir a fala do Richarlison nas redes sociais, as comparações mundanas com as pessoas comuns. E o cara que ganha um salário mínimo, o cara que não tem condições de trabalho, o cara que está desempregado, o cara também sofre, mas lidar com isso, o cara está ganhando em euro, está morando em Londres, está falando que isso é mimimi. Cara, vamos diminuir a dor dos outros, cara. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o que passa por si só, no próprio coração, na mente. Uns têm apoio para passar por isso, religioso ou afetivo, outros não, outros sentem saudade de casa, até os que moram longe, tem tudo ao seu redor. São N fatores que, assim, a gente, além de não poder diminuir, a gente tem que respeitar. Eu sei que pedir empatia para as pessoas é muito difícil, mas, cara, tem que respeitar a opinião do cara. Você acha que o cara está hoje falando sobre isso, gostando de falar? Você acha que ele gostou de passar por aquilo? Você acha que ele está inventando? Então, assim, sinceramente, eu sei que tem muitos haters que estão ali só por si só para diminuir, e o cara ainda tem que passar por isso, né? Não para piorar a situação. Ele tem que passar por todos esses problemas e quando vir a público saber que vão ter pessoas que vão duvidar daquela fala dele e vão diminuir. Então, assim, é tudo muito problemático, né, cara? Sim, claro. Eu acho que tem muitas camadas aí, né, nesse depoimento, de camadas de vivências, de preconceitos mesmo, de questões que a gente pode trazer, como, por exemplo, esse é um ponto, né, essa divisão de classe. É óbvio que ele vem de uma origem humilde, tá? Um cara vem de uma família pobre, mas hoje ele está num patamar superior, ele tá, enfim, é um cara que tem muita grana e que tem à sua disposição os recursos necessários para lidar com um problema desse. E a gente sabe que, obviamente, tem muitas famílias que não têm, mas deveriam, né? Não é uma questão, aqui a gente não está falando de uma questão de que existem dores que são maiores ou menores. É claro que, sim, a gente não pode estabelecer a gente pode estabelecer determinadas escalas, assim, a gente sabe, por exemplo, que uma família que passa fome, ela tem uma dor muito maior do que, enfim, um cara que, eu entendo isso, tipo, o cara tem dinheiro, ele vive bem e tal, não sei o quê, mas é um problema que ele enfrenta dentro daquele contexto que ele está vivendo ali, né, e que bom que ele tem os recursos para lidar com isso, né, e é muito ruim que muitas famílias não tenham, por isso a gente defende, eu acho, né, tem questões, até a ONU coloca a questão de saúde mental como prioridade, enfim, para definir o que é saúde, não basta estar com um corpo saudável, né, você não tem ali, faz os exames, já está tudo em dia, você está saudável? Não, cara, tua cabeça às vezes pode estar ferrada, pode estar ruim, pode ter uma série de questões, de limitações, de coisas que você não tratou, não deu, traumatizou, e precisam ser observadas, precisam ser analisadas, né. E, infelizmente, a gente tem, por um lado, as limitações materiais de muitas famílias que não conseguem dar conta disso, e, por outro lado, os preconceitos, né? Como se as questões mentais, elas fossem, tipo, tá maluco, né? Isso é frescura, isso não é uma coisa que é para pobre. Em alguns momentos já vi pessoas falando, psicólogo, essas coisas não é para pobre. É sim, deveria ser, né? Assim como a gente já viu várias vezes, e aí o outro ponto que eu acho interessante, tem muitos aí, que é a questão da masculinidade, né, assim, o quanto que é difícil para os homens, de modo geral, lidarem com as suas emoções, com as suas expressões e limitações que são colocadas às vezes por eles mesmos, né, ou pela maneira como a gente é criado enquanto homem, né, tipo, você vê aí o quanto que é difícil para ele traduzir em palavras o que ele está sentindo, ele fica o tempo todo hesitando, e o quanto que às vezes ele sente vergonha e tenta parar de chorar, né? Porque no fundo existe uma ideia de que homem não chora, de que, sabe, ser homem é ser fortão, é lidar com tudo isso, e isso é uma pressão muito grande que impede a gente, enquanto homem, de lidar com as limitações, com as frustrações, né? E a gente somatiza e aí vai criando estratégias, igual ele fala aí, fica horas na internet vendo besteira,
vai para o álcool, vai para não sei o quê, vai para viciado, como era o Terry Crews, viciado em pornografia, enfim, os caras vão arrumar uma válvula de escape para essas frustrações e nunca lidam com o problema real, que são as suas próprias questões de saúde mental, né? Então, eu acho que tem aí muitas coisas que a gente pode avaliar nesse depoimento, e a gente tem que subir o nível, de fato, pela coragem dele de se expor ali, né? Porque, querendo ou não, é uma exposição, ele é uma pessoa que já está exposta, né? E, enfim, a gente precisa, são coisas que a gente precisa estar sempre falando aqui, né? A gente vê muitos, inclusive na periferia, né? Nos meninos que vêm, assim, dessa cultura de se criar uma masculinidade de força, sabe? De, e tal, ser homem é ser fortão, é encarar todo mundo, é bater, não sei o quê, não chorar, não fala sobre suas emoções, isso é coisa de mulher, como se fosse uma coisa menor. Então, a gente precisa passar um pouco disso, né? Superar um pouco essa visão de uma masculinidade muito, muito restrita e muito fechadinha aí em padrões que adoecem os próprios homens, né? Não demonstrar vulnerabilidade, né? Não demonstrar fraqueza. Para os atletas de alto rendimento isso é pior ainda, porque aí vai para o campo físico, né? Da sua performance. E muitos são vistos como heróis ou imbatíveis. Se o cara vai a público dizer que ele também tem as suas fraquezas, seus problemas, isso também pode diminuí-lo como atleta, o que não necessariamente seja uma coisa interligada à outra, né? O nosso amigo Lan aqui está comentando que graças a ele, depois de 10 anos a seleção voltou a ter psicólogo, o que é um absurdo, e é por isso que você tem jogadores de futebol, todos os atletas, tal qual todas as profissões do mundo, mas já que a gente está aqui nesse recorte de atleta e atleta de alta performance, toda equipe de vários esportes coletivos ou individuais deveria ter psicólogo. As delegações deveriam ter psicólogo para estar auxiliando, porque não necessariamente você precisa ter um problema escalonado, escancarado, basta você conversar. Se você fazer ali tantas sessões e você não tiver mais nada para dividir ou mais nada para aprofundar, beleza, você ganha uma espécie de alta e volta. Não pretende voltar no futuro se você tiver alguma coisa para rememorar ou para aprofundar, mas é para ter conversa, porque às vezes você não conversa com seu companheiro de equipe, o cara que você está dividindo ali, hotel, viagens exaustivas, treinos, durante período integral durante o dia todo. Você tem problemas familiares, às vezes você tem problema no ambiente de trabalho, você deveria comentar, cara. E assim, eu lembro que são vários os atletas, para finalizar aqui, que já falaram sobre isso e precisam falar, desde as Olimpíadas de Tóquio em 2021, a Simone Biles, ginasta norte-americana, desistiu de participar de algumas provas, algumas etapas, e foi falado sobre isso, trouxe um pouco mais de luz. Quando você fala em saúde mental, Vinícius, a gente tem que sempre salientar que saúde mental é realmente aspectos físicos e emocionais, e é estar bem consigo mesmo. Então, assim, a saúde mental é essa nuance de você ter um equilíbrio entre a parte física e a parte emocional, vamos dizer assim, e mental, né? São, em muitos casos, coisas subjetivas, mas que quando você tem uma leitura ali dos fatores, uma anamnese, você começa a fazer as imersões, você começa a conversar com o profissional, você vai puxando o fio, cara, e aí você vai descobrindo que você tem problemas, vamos dizer assim, nem sempre são problemas, mas questões que você precisa serem analisadas. Você divide, você ouve a parte técnica e profissional e você começa a ver com outro olhar, que é alguém que está vendo de fora, alguém que não te conhece, alguém que vai te dar, amparado em teoria, estudos que percorrem aí o mundo e por centenas de anos, que vão talvez translucidar tudo que você está passando. Dentre os outros atletas, o Cicinho do futebol também já falou sobre o de depressão, o Nilmar, não confundir com o Neymar, o Nilmar, o atacante do Corinthians do Inter, falou recentemente, há uns anos atrás, que os problemas de depressão dele minaram com a carreira dele, que ele era um craque na profissão até um certo período da vida dele, um atacante de muita qualidade. Eu lembro do Kevin Love, pivô, que era do Cleveland Cavaliers, agora está no Miami Heat, excelente jogador, e com 29 anos de idade foi falar sobre isso, agora ele está com 35, ele tem a idade, ótimo jogador, falou também que a carreira dele não passou do que se esperava, justamente por problemas psicológicos, e ele é um cara muito introvertido, sempre foi um cara tido como um pouco bobão, e aí ele falava que essa pouca bobeira dele e não como é que se diz?
participar muito de atividades e patrocínio era por causa da timidez e dos problemas de depressão que ele tinha, e muita gente não sabia, né? Enfim, e relembrar também, Vinícius, antes que fuja, que nós já subimos o nível aqui, né, do João Arias, quando ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, o qual ele, em campo, ali comemorando, dedicou o título à psicóloga do Fluminense. Subimos o nível aqui, em que ele disse com todas as letras, ela me ajudou a ser vencedor, esse título precisa ser dividido com ela, porque ela me ouviu durante vários dias, vários treinamentos. Então assim, gente, para de achar que isso é besteira, para de achar que isso é bobeira. Quantos problemas na vida seriam evitados se as pessoas pudessem ter oportunidade? Longe de a gente achar que isso é para todos, né, Vinícius? Mas assim, também não é privilégio. O SUS trabalha com a psicóloga. E às vezes, não vou diminuir o trabalho do profissional de saúde, mas às vezes conversar com um amigo resolve. Às vezes desabafar com uma pessoa próxima resolve. Somente nós homens, né? O Vinícius já falou, somente nós homens. É isso, não, assim, deveria ser uma coisa para todo mundo, né? Eu acho. Deveria ser muito mais popularizado. Mas é claro que a gente ainda tem algumas questões na rede de atendimento. A gente tem casos até com plano de saúde, que é difícil de... Eles criam, né, entraves, enfim, para liberar essas questões, precisa de todo um encaminhamento. Eu acho que deveria ser uma coisa bem mais democrática, sabe? Mais democratizada em termos de acesso, né? Especialmente da população que mais precisa, que eu acho, né? Que é a população mais pobre que está ali, né? E que de fato precisa